Bom dia. Assim, a gente agradecer o convite, né? E também falar um pouco para vocês que esse convite e a combinação dos temas, né, foi muito interessante, porque a gente vai trabalhar um pouco essa ideia de que, na verdade, o debate sobre a carreira, e aí o Paulo mostrou bem isso, está intimamente relacionado ao debate que a gente tem feito sobre reforma da Previdência. Na verdade, reforma não, né? A gente tem chamado de contra-reforma da Previdência, né? Que reforma sempre tem uma perspectiva de avanço de direitos, né? E desde Fernando Henrique a gente trabalha com esse conceito de contra-reforma, na perspectiva de que é uma reforma que retira direitos, né? Então, eu pensei da gente conversar um pouco em 3 eixos fundamentais, né? O primeiro eixo seria um pouco recuperar em que contexto se coloca não o FUNPRESP, mas essa contra-reforma como um todo, né? Segundo, falar um pouco do conteúdo mesmo do FUNPRESP, que eu acho que o FUNPRESP gera, né? Muitas dúvidas, e é bom que a gente trabalhe as dúvidas, né? Porque, na verdade, o governo trabalha com uma ofensiva, né? E a gente... o período recente, né, de 2 meses para cá, o governo lança uma nova ofensiva, né? Frente à baixa adesão dos trabalhadores do serviço público, o governo faz uma nova ofensiva, publica uma cartilha, envia para a casa dos professores, e aí cada vez mais é necessário que a gente amplie o debate, que a gente se aproprie do conteúdo do que significa o FUNPRESP, para poder fazer esse embate, para poder, de uma certa forma, esclarecer e trabalhar na perspectiva de combater a adesão, né? E o último eixo, que eu acho que é fundamental da gente conversar um pouco, é o eixo de pensar um pouco qual é o papel do sindicato, né, nesse conjunto de questões que estão colocadas, carreira e contra a reforma da Previdência, né? Então, muito rapidamente, para nós, eu olhei assim as apresentações e fiquei pensando um pouco que frase resumiria para a gente começar e acabar, né? E uma frase que eu acho que resume bem tanto o debate da carreira quanto o debate do FUNPRESP, da contra-reforma da Previdência, é a frase, né, de que a gente trabalha com Estado mínimo, né? Mas que Estado mínimo é esse, né? Que é um Estado mínimo para o social, mas máximo para o capital. Eu acho que essa frase resume bem o que é o FUNPRESP, né? Porque é um Estado que trabalha na perspectiva de ter políticas de redução de direitos dos trabalhadores, né? Então, ele enxuga essa perspectiva da política social e trabalha numa perspectiva que combina, né, na verdade, a essência é essa, combina essa retração, essa redução de direitos com uma perspectiva que está intimamente relacionada com o FUNPRESP, que é a perspectiva de abrir novos mercados, né, e novas possibilidades de reprodução do capital, a partir da instituição dos fundos de previdência complementar. Então, acho que o exemplo da reforma da Previdência do FUNPRESP tem bastante isso. E para nós também é muito interessante que a gente diferencie, né, ainda que a gente compreenda que o FUNPRESP faz parte de um conjunto de medidas que vem desde Fernando Henrique, né, com a emenda constitucional 20, que fez uma reforma na Previdência, né, de caráter mais amplo para o conjunto da Previdência, regime geral, regime próprio dos servidores públicos, mas que, de uma certa forma, se consolida, lamentavelmente, em 2003, com a segunda etapa, que é a etapa da segunda emenda, que é a emenda que Lula faz da reforma da Previdência em 2003. E que, começando a debater isso, a gente precisa esclarecer bastante, né? Que é a questão de que, ainda que a emenda tenha sido votada em 2003, efetivamente a Previdência Complementar e a reforma da Previdência só começam a se consolidar em 2012, na verdade em 2013. Porque a emenda, ela trabalha numa perspectiva de só quando fosse criada uma lei, né? E essa lei, com a emenda 40, ela pode ser uma lei com uma votação mais simplificada do que a emenda 20, né? A partir da lei de criação do Fundo de Previdência Complementar, a Previdência Complementar, é que seria regulamentada a emenda na Constituição que foi feita em 2003. Então, esse é o primeiro esclarecimento que a gente tem feito cotidiano. Qual seja, todo professor, todo servidor público que ingressou, mesmo depois de 2003, ele só perdeu o direito à integralidade, né, quando da consolidação ou quando da regulamentação, que ela começa a acontecer em 2012, mas efetivamente ela só acontece em 2013 com a criação, né, das fundações e do FUNPRESP.
executivo, legislativo e judiciário, né? Então, por que a gente tem trabalhado muito isso, né? Porque a perversidade é que o governo, quando cria, né, quando aprova a lei que regulamenta em 2012, ele inclui um dispositivo que possibilita, inclusive, aos professores antigos a fazerem adesão. Então, o FUNPRESP não é um problema só para professor novo, né? Se a gente não esclarecer, vira um problema para os professores que ainda têm a integralidade, que, no caso da lei, se aderirem ao FUNPRESP, perdem o direito à integralidade. Então, esse é um grande debate, um grande esclarecimento que a gente tem que fazer também, porque o governo introduziu esse dispositivo, né? Dizendo o seguinte, olha, se o trabalhador que entrou antes da regulamentação, né, tiver interesse, né, dessa coisa, segundo o governo, que é tão promissora, segundo o governo, né, ele pode aderir. Mas se aderir é em caráter irretratável e irrevogável. E isso, pelas nossas contas, só vence no ano que vem esse prazo, né? Porque é um prazo de 24 meses que tem a possibilidade do trabalhador que já, né, tinha sua previdência integral de poder se aderir ao FUNPRESP e perder. É uma situação ruim, mas a situação mais drástica é para aqueles trabalhadores que ingressam no serviço público depois da consolidação da reforma, que a gente vai falar dessas datas aí que tem umas divergências, né? Que é em 2013. Vou falar primeiro de 2013, depois eu falo das datas. O que ocorre? Esses trabalhadores não têm alternativa. Efetivamente, são trabalhadores que, lamentavelmente, perderam a integralidade, né? Então, ao perder a integralidade, aí a frase tem sentido, né? Mínimo social e máximo capital. O que é? Perdem a integralidade, né? Assim, perder a integralidade tem impactos para nós, professores novos, estou me colocando aqui, né? Eu não perdi, mas estou dizendo para os professores novos, mas tem impacto também, a gente vai ver, para os trabalhadores do serviço público antigos, e a gente vai entender por quê. Então, vejam, perdeu a integralidade, o que é ofertado, né? É ofertado, né, segundo a proposta do governo, uma possibilidade do trabalhador, né, ter um fundo de previdência complementar que, segundo o governo, seria a garantia, né, de o trabalhador, por opção, ter a integralidade restabelecida. Então, a primeira questão que a gente vai trabalhar com vocês, que vários devem saber, mas a gente sempre reafirma isso, é o caráter dessa previdência complementar, né? Primeiro, o caráter da previdência complementar, ela é administrada por uma figura que está muito em moda agora, né? É uma fundação pública ou estatal de direito privado, né? Assim como são as fundações estatais de direito privado, assim como é a EBSER, né? Essa figura que mescla o público e o privado. A segunda característica é que esse fundo, ele tem um dispositivo que esse é o mais grave, né? E esse é o maior ataque, talvez, né? Depois de perder a integralidade. É ofertar um dispositivo para o trabalhador que é contribuição definida. Isso é, né? Depois de perder a integralidade, talvez a característica mais drástica seja essa. O que significa isso? Significa que o trabalhador adere a essa previdência complementar, contribui com o valor que ele sabe qual é, mas o valor que ele vai receber ao final do tempo que ele contribuir na sua aposentadoria, ele não saberá mesmo, né? Porque esse valor dependerá, segundo as normas que regem a previdência complementar, da rentabilidade desse fundo de pensão, né? Essa rentabilidade, ela é uma rentabilidade que está, na verdade, submetida à forma como esse fundo opera no mercado de capitais, né? Então, o fundo opera no mercado de capitais e, a partir dessa rentabilidade, por ocasião da do nosso resgate do plano, né? Porque são planos individuais, são contas individuais, vai ser calculada a rentabilidade nesse período e calculada uma contribuição, que também pode sofrer alterações de acordo com a rentabilidade desse fundo depois da aposentadoria. Então, a perversidade é perder a integralidade e ela continua, porque eu sou chamado, depois de perder a integralidade, a contribuir de forma opcional para um fundo com o qual eu sei com quanto eu vou contribuir, mas eu não sei daqui a 20 anos. A gente tem exemplos bons, né? CAPEM, acho que é o melhor exemplo, né? Tem muita gente que ainda tem contra-cheque da CAPEM, que contribuiu a vida inteira e quando foi resgatar o seu plano, recebe 50, 100 reais, né?
Por quê? Porque calcula de acordo com a rentabilidade que esse plano tem. E aí, essa perspectiva de contribuição definida talvez seja o primeiro elemento que a gente tem trabalhado para trabalhar numa perspectiva pela não adesão do trabalhador. Esse é um debate muito... Todos nós, né, acho que todos vocês vieram aqui e a pergunta que a Arapiraca fazia, né, é a mais presente. Né? Então, o que eu faço? Né? Se eu perdi a integralidade, né, se eu, na verdade, não tenho mais, e se eu não contribuir para o plano, o que eu faço para garantir uma aposentadoria que eu tenha minimamente uma forma de sobreviver? Primeiro, eu consegui me aposentar, né? Porque aí as pessoas vão poder aposentar cada vez mais tarde para não perder o seu salário integral. E depois que eu me aposento, o que fazer com isso? E aí, um grande debate tem sido que essa contribuição, o trabalhador pode fazer ela na forma que ele faz de 8,5%. Então, como é que funciona? O trabalhador ele continua tendo um regime próprio, só que ele recebe o teto da Previdência, do regime geral. Né? O que excede o salário dele, esse teto da Previdência, ele vai contribuir, tá certo? Com um percentual. Então vejam como combina enfraquecer a Previdência de quem é novo com enfraquecer a Previdência de quem já está aposentado ou por se aposentar. Por quê? Porque imediatamente vai haver uma redução da captação de recursos do regime próprio da Previdência do servidor público. Deu para vocês entenderem? Então o problema não é só para quem vai se aposentar com o FUNPRESP. Daqui a 5, 10 anos, a tendência vai ser captar menos. Isso é um assunto para os que vão se aposentar depois de entrar em 2013 e é um assunto para os aposentados e para nós que ainda não nos aposentamos. Porque ele enfraquece ou ataca os direitos daqueles trabalhadores que entram em 2013, porque perdem integralidade, e enfraquecem o regime próprio geral da Previdência do Servidor Público, o regime próprio do servidor público. Por quê? Porque a partir de 2013, todos os trabalhadores do regime próprio do serviço público perdem a integralidade e passam a só contribuir com 11% sobre o seu salário. Deu para vocês entenderem? Então, é uma perversidade para quem vai se aposentar e entrou em 2013 e vai ser em breve uma perversidade e um argumento do governo para fazer uma nova reforma da Previdência. Porque daqui a 2, 4, 5 anos ele vai dizer, olha, o regime geral está em crise e o regime próprio do servidor público também. Mas o próprio governo está induzindo a redução da captação para o regime do servidor público. Então, o primeiro debate é esse. E aí o servidor é chamado a fazer uma adesão, a gente estava conversando há pouco sobre isso, que é uma adesão, segundo a lei, opcional. Né? O servidor pode não aderir. O que ocorre? Quando o servidor não adere... Quando ele adere, vamos trabalhar com essa situação, o servidor adere, ele contribui, tem o regime dele até o teto da Previdência, contribui além do teto da Previdência até 8,5%, tá certo? 7,5%, 8%, 8,5%. E o empregador contribui com 8,5% também e constitui um fundo, não um fundo, gente, constitui uma conta individual de capitalização, né? Se o trabalhador tiver interesse em contribuir com mais, ele pode contribuir com mais de 8,5%. Tem planos para isso. Só que acima de 8,5% o empregador não contribui mais. A União, os estados e os municípios, na verdade, só colocam 8,5%. Então, vejam, colocamos dinheiro do trabalhador, 8,5%, num fundo de capitalização que trabalha com a perspectiva, né, rentista de aplicar nas bolsas. Aplicamos 8,5% do dinheiro público também, porque o poder público vai ter que contribuir como o patrão, né? E chamamos o trabalhador para aplicar mais dinheiro dele no fundo, na sua conta individual, para ele ter, passando para o trabalhador, que ele vai ter uma ideia, que ele vai ter uma melhor aposentadoria se ele contribuir com mais de 8,5%. E isso você constitui um fundo, e esse fundo, de acordo com a sua rentabilidade, te dá, no final de 20, 30 anos, o que for o cálculo atuarial da tua conta. Então, significa que o trabalhador que entrou em 2013 vai ter uma conta com cálculo atuarial, o de 2015 outra, de 2016 outra, porque é uma conta individual. Então, vejam, para nós, isso é
uma forma de pensar a Previdência, né, que, de fundo, de princípio, para nós, ela não serve, porque ela trabalha com regime de capitalização e não trabalha com o regime que a gente sempre defendeu da Seguridade Social, que está na Constituição, que é o regime de solidariedade entre as gerações. Esse é o primeiro problema. Para nós, tem um problema mais grave, que é o fato de que eu chamo o trabalhador para contribuir para um fundo de capitalização que, para ser rentável para o trabalhador, terá que aplicar em empresas, ações que superexploram os trabalhadores para renderem mais para esse fundo. Não sei se deu para vocês entenderem. É incrível, né? Eu, trabalhador, estou aplicando num fundo que eu vou torcer para esse fundo aplicar na Bolsa, nas empresas que especulam mais, que é horrível, ou nas empresas que exploram mais os trabalhadores para ter mais rentabilidade. Então, não só é um problema entre nós, trabalhadores do serviço público, né, em termos de pensar solidariedade entre gerações, como é um problema para a classe trabalhadora, montar regimes onde o servidor público, né, vai ser chamado a contribuir para um fundo que vai torcer para esse fundo, né, aplicar em ações da Bolsa desse tipo de empresa. Então, isso é um problema grave. Mas, operacionalmente, no bolso do trabalhador, para nós, é um problema gravíssimo, que significa que o trabalhador vai, do serviço público, contribuir e não vai saber o que ele vai receber, não tem segurança nenhuma mesmo. Isso é o elemento. E aí a gente trabalha com alguns outros elementos que eu acho que são fundamentais, que são próprios para vocês, né? Não sei se todos são da carreira de ABTT, mas a gente perdeu na primeira reforma da Previdência de Fernando Henrique, né? Numa lógica que é comum de nos dividir, né? Os professores do ensino superior perderam a aposentadoria diferenciada que a gente tinha, né? Que era 25 e 30 anos. Né? Essa aposentadoria especial ou diferenciada ficou só para a carreira, no nosso caso, dos professores das federais de EBTT. Se trabalhar só na EBTT. Se trabalhar só na EBTT. E as mulheres também, que mantiveram, né, até a próxima reforma, se a gente resistir à próxima reforma, que a perspectiva é igualar homens e mulheres, né, as mulheres mantiveram ainda o tempo de contribuição e a idade diferenciadas. Né? Veja, na proposta do FUNPRESP, também tem um tratamento especial para essas aposentadorias especiais. Isso a gente tem debatido bastante. Existe um fundo, que é um fundo com o qual todos nós vamos contribuir se formos aderir ao FUNPRESP, né? A gente espera que continue baixa a adesão, né? E a composição desse fundo, ela é uma composição do fundo que, em tese, garante as aposentadorias especiais, tá certo? Ele é um fundo que funciona a parte do fundo geral, né? Esse fundo especial das aposentadorias especiais, né, que envolve invalidez, uma série de coisas, e aposentadorias de mulheres, que são diferenciais, e aposentadorias de trabalhadores da carreira de ABTT, que tem uma redução de anos, tá certo? Esse fundo é o fundo que, segundo o FUNPRESP, segundo a lei, segundo a regulamentação do FUNPRESP, vai administrar essa garantia dessa aposentadoria diferenciada. Então, vejam, é mais um problema, porque eu considero que um direito de aposentadoria que foi concedido às mulheres, aos trabalhadores, né, professores de ABTT, né, é quase que para o conjunto dos trabalhadores, passa a ideia que é quase que um ônus para o conjunto dos trabalhadores, porque vão ter que contribuir mais com essas pessoas que têm essa aposentadoria especial. Então, a gente tem trabalhado isso por quê? Porque para a gente tem um elemento básico no FUNPRESP, né? O elemento básico do FUNPRESP é: eu crio uma possibilidade de reprodução do capital e eu crio um diferencial entre trabalhadores hoje que ingressam no serviço público que vão se aposentar. Aí eu vou trabalhar com vocês as datas. Vocês têm dúvida das datas? Vamos às datas? Essas datas têm sido um problema de interpretação que a gente vai ter que trabalhar com ele. Se a gente for pensar os marcos, né, da reforma da Previdência que gerou o FUNPRESP, o primeiro é a Emenda Constitucional 20 de Fernando Henrique,
O segundo, a emenda constitucional 41 de Lula, 2003, e depois algumas leis que regulamentaram a Previdência Complementar. 2 leis de 2001, que dizem como funciona a Previdência Complementar. Mas para o serviço público, efetivamente, a gente só começa a trabalhar a regulamentação com a lei de 2012, de abril de 2012. Entretanto, essa lei, ainda que ela regulamente a emenda constitucional 41, ela não incidiu sobre os trabalhadores que ingressavam no serviço público a essa época. Precisava, segundo essa lei, que fosse criada um fundo de previdência específico para o Executivo, Legislativo e Judiciário. Só quando esse fundo fosse criado, né, pelos órgãos que regulamentam a Previdência Complementar, é que efetivamente o trabalhador poderia aderir, poderia contribuir e aí teria perdido a integralidade. Então, em 2012, os trabalhadores ainda não perderam a integralidade, tá certo? Depois disso, tem um outro decreto também de 2012, mas, na verdade, a data com a qual a gente trabalha, e aí a gente tem trabalhado 2 datas. A data que o governo interpreta, que é de 4 de fevereiro, tá certo? Que é quando ele publica um regulamento. Mas esse regulamento, ele dá um prazo para o fundo funcionar. Ou seja, um prazo para o fundo funcionar que significa o trabalhador poder contribuir. E aí ele só regulamenta esse funcionamento 24 de abril de 2013. Né? Então vejam, o governo chamou os trabalhadores a aderir a partir de fevereiro de 2013, de 4 de fevereiro. Alguns poucos trabalhadores aderiram a partir de 4 de fevereiro ou não. E ele interpreta que perderam a integralidade os trabalhadores que entraram depois de 4 de fevereiro. O que ainda está em discussão. Vejam, por quê? Porque se eu só posso contribuir, ou só tenho efetivamente um plano para contribuir em abril, eu não posso ter perdido em 4 de fevereiro a integralidade. Ocorre que para o governo, todo trabalhador que entrou depois de 4 de fevereiro, já no seu contra-cheque está descontando como se tivesse perdido a integralidade, certo? Ou seja, só está descontando os 11% sobre o teto do regime geral da Previdência. E, consequentemente, se ele só está descontando isso, o governo está interpretando que ele vai, né, ter já a possibilidade de adesão e que não vai ter integralidade ao término do tempo de trabalho que ele tem. Deu para esclarecer um pouco? Isso tem sido um problema, porque como a gente tem entrada de docentes, né, cotidianamente, existe aí um grupo de docentes que está entre fevereiro e abril que ainda está nessa briga, né? Se é que a gente pode considerar. A grande briga seria essa. O fundo abre um processo de licitação para contratar empresas, que essas empresas são do mercado financeiro, que essas empresas apresentam um plano de aplicação, né? Segundo o que está regido o fundo, né, o fundo não pode colocar tudo na mão de uma terceira, 100% na mão de uma terceira, né? Para diminuir o risco, o fundo tem que operar com várias operadoras terceirizadas, que elas vão decidir o plano de investimentos. Deu para sentir a gravidade? A gravidade começa quando eu aplico o dinheiro no mercado financeiro e ela se aprofunda quando o FUNPRESP, ou a fundação, né, ou a IA, né, tem as 2 figuras, tem, por lei, ela não é aplicadora direta, tá certo? Ela vai terceirizar, vai trabalhar no mercado de capitais, escolher operadoras e essas operadoras vão definir a carteira de investimentos que vai ser aplicado o dinheiro que o trabalhador e que o poder público está investindo, tá certo? Então, por exemplo, se fosse o nosso caso aqui de pensar que o FUNPRESP, né, seria ele ou não a decidir, o Eike Batista, né, ou não, né? Na verdade, não é o fundo ou não é o gestor do fundo que faz esse plano de aplicações. Ele define regras gerais e, na verdade, são essas operadoras terceiras do mercado de capitais que apresentam um projeto e que é feita uma licitação, cada uma delas não pode operar, eu tenho números mais ou menos, em torno de mais de 20% da carteira toda, né, dos trabalhadores, né, cada uma fica com um pedaço, né,
E essas carteiras são definidas por essas terceiras na aplicação, tá certo, gente? Vejam, eu aqui não estou trabalhando com a perspectiva de que seria bom se o FUNPRESP fosse o administrador direto, mas estou trabalhando com a perspectiva do aprofundamento, né, da submissão ao mercado de capitais, porque eu não só coloco no mercado de capitais, como eu trabalho com terceiras que vão ser as definidoras de aonde eu vou trabalhar no mercado de capitais. E o que acontece quando eu trabalho nesse mercado de capitais? E aí eu vou encerrar, porque eu acho que é mais para a gente perguntar, porque vocês vão perguntar detalhes, né, que a gente está cheio de dúvidas, né? Que é um debate que a gente tem feito, que eu acho que esse é o debate central hoje para a gente trabalhar como o papel do sindicato, né? Nós recebemos, aí foi a outra gestão, estou falando nós, né, que defendemos o sindicato e construímos, né? Nós recebemos há cerca, Paulo tem mais essa data exata do que eu, né? Há cerca de 2 meses ou 3, né? O convite oficial do governo para, né, irmos à Assembleia que elegeu os representantes dos sindicatos do serviço público para serem os gestores, né, do FUNPRESP, né? E baseado na concepção, primeiro, que a gente tem do que seja o FUNPRESP, e segundo, que a gente tem de qual o papel de autonomia, né, que o sindicato deve ter, né, a diretoria passada respondeu, com base nas deliberações dos nossos congressos, respondeu negativamente, né? Eu vou só fechar com esse debate, que eu acho que esse é um debate central para a gente entender, né, por que PROIFES, né? Por que relação de PROIFES com o governo, né? O que PROIFES, que não, né, tem uma representatividade nem numérica, nem legitimidade, né? Nem legalidade, nem legitimidade, trabalha, mas, sobretudo, essa relação governo com todo o nível de administração, inclusive do FUNPRESP. Vejam, essa não é uma figura nova, nem é uma prática nova, né? Já se inicia nos fundos de pensão ou de previdência complementar, nos fundos de pensão das estatais, né? Então, tem vários teóricos que trabalham com conceitos diferentes, né? O Francisco de Oliveira, ele chama esses sindicalistas, que mesmo antes do governo Lula, né, já eram, né, gestores, já tinham assento nos fundos de pensão das estatais, né, ele chama como uma nova classe, né, o Francisco de Oliveira, porque ele argumenta o seguinte: não dá para compreender que sejam ainda representantes dos trabalhadores, ainda que dirigentes sindicais. Também ele trabalha com a perspectiva de que não é efetivamente uma adesão ao projeto da burguesia. Outros autores têm trabalhado de uma forma mais crítica, né? Primeiro, apresentam como foi relevante, né, o impacto negativo da adesão desses gestores, né, dos planos de pensão na definição das políticas de previdência no governo Lula, né? Na verdade, todos os gestores dos sindicatos do Fundo de Pensão das estatais, né, estão intimamente ligados, né, com os setores da Previdência Complementar e com a construção do projeto da reforma da Previdência de 2003. Né? Vamos lá, a gente conhece alguns, são mais populares. A gente fala sempre do Guxiquem, mas a gente não pode também, né, dizer que não foi só o Guxiquem, né? Todos os sindicatos de todas as estatais, né, sobretudo muitos ligados ao movimento, né, da Central Única dos Trabalhadores, participaram desse processo. O Francisco de Oliveira chama de uma nova classe. O Eurelino Coelho, que faz uma tese sobre a esquerda do capital, ele fala sobre como é que o Partido dos Trabalhadores mudou e ele questiona, ele diz que não é uma nova classe, absolutamente, né? Mas que seria uma composição do que ele chama da esquerda para o capital, né? Que seriam setores ligados à direção dos sindicatos que operam na perspectiva de ocupar espaços onde você tem ataque aos direitos dos trabalhadores e uma opção para fortalecer esses espaços de reprodução do capital. E aí outros chamam de elite do
né, um processo de elite do movimento sindical. Mas o que eu queria fechar aqui? Que, fundamentalmente, esse é um processo importante da gente entender, né? Assim como esses gestores, né, dos fundos de pensão foram elementos politicamente fundamentais para consolidar, né, o processo de reforma da Previdência quando o PT assume o governo, né, foram figuras, né, de ponta na defesa dessa reforma da Previdência, também hoje, né, os sindicatos do serviço público, né, que foram à Assembleia para serem eleitos, né, e aqueles que gostariam muito de ter ido, como o Paulo lembrou, né, que o PROEF está querendo ser convidado, né, para ser gestor do FUNPRESP, uma das pautas seria essa. Vejam, ocupar esses espaços nesses fundos, hoje FUNPRESP, né, no outro momento estatal, significa para nós também um debate político que a gente vai ter que fazer, porque isso significa futuramente um impacto, né? A adesão ao projeto do capital, a adesão a esses espaços de reprodução do capital e o conflito que isso tem com a própria base, tá certo? Que em 2003 esteve fortemente presente na resistência da reforma da Previdência e que hoje está fortemente presente na resistência ao estabelecimento, à consolidação do FUNPRESP, né? Vejam, o FUNPRESP, muito baixa adesão. E dentre os trabalhadores do serviço público, a categoria que tem menor adesão é dos professores, de ABTT e do ensino superior. A ponto do governo procurar o Andes, né, para falar sobre a nossa campanha. Essa campanha de vocês tem um problema na outra direção, tem um problema com a cartilha de vocês. E nesse momento o governo lança uma ofensiva, né? Está sempre numa ofensiva, mas a gente nos últimos meses tem uma nova ofensiva, porque obviamente o governo precisa da adesão para poder ter a garantia da manutenção desse fundo. Para a gente, a baixa adesão é a garantia que a gente pode continuar lutando para reverter o fundo de previdência complementar. É necessário que a gente saiba disso. A baixa adesão é muito importante para a gente lutar, não só para ele não, né, para não aderir individualmente ao professor, mas para ele não sobreviver enquanto um fundo que interessa, ou que resiste, ou que seja factível para o governo continuar. Então, vejam, a baixa adesão ela é fundamental e para nós do sindicato, essa campanha de ofensiva do governo no CONAD, a gente fez uma avaliação e o setor das federais, né, vai implementar o que a gente aprovou no CONAD, que é uma campanha de 4 meses muito intensa que combina direitos de aposentadoria, que envolve FUNPRESP, emenda constitucional 555, que é para restabelecer um direito dos aposentados, projetos de lei relacionados à aposentadoria e carreira. Por que a gente combinou e eu queria fechar com isso, né? Primeiro, FUNPRESP, porque o governo está numa ofensiva, lançou uma cartilha, está mandando para casa dos professores novos, todo mundo que é novo aqui deve ter recebido no seu e-mail, uma cartilha que é uma cartilha, na verdade, é quase uma resposta à nossa cartilha, né? Para aderir ao FUNPRESP, e a gente conversava há pouco, né? Que aprimorou o controle do FUNPRESP sobre a forma de adesão na ponta. Como é que adere ao FUNPRESP? O professor vai fazer a posse, no dia que ele senta lá, o departamento de pessoal apresenta tudo para ele e diz assim, convida, depende do trabalhador, do DRH apresentar para ele, né? O governo faz a campanha, mas na hora depende de apresentar o contrato de adesão, na hora, né? Os departamentos de pessoal, alguns fazem isso de uma forma bastante ostensiva, né, como braço governamental, mas nem todos estavam fazendo. Então, veja, apesar de opcional, o regulamento do FUNPRESP diz o seguinte, e mudou para aprimorar isso. O trabalhador tem que assinar um papel que não quer aderir. Vejam que contradição, não é contradição não, tem sentido, né? Não é assinar que eu quero aderir, é se não aderir, nos termos do FUNPRESP, o trabalhador é obrigado a assinar agora em 2 vias, né? E mais, que a gente conversava sobre isso, não é só o fato do trabalhador ter que assinar que não quer, né? É também uma indução sobre o processo de convencimento lá na ponta. Por quê? Porque esse papel vai ter que ser assinado pelo servidor que faz a posse, por 2 servidores. Então, o que é isso? Isso é
constrangimento ao próprio trabalhador, que tem que assinar que não quer, e mais, é um controle sobre se esse processo efetivamente está sendo, ou seja, né, apropriado sobre o outro, porque por muitas vezes o trabalhador que está no DRH, ele faz a opção para o trabalhador, não é isso, o trabalhador não quer aderir, mas ele vai ter que assinar ali um papel que ele apresentou. Na verdade, ele sozinho não, duas pessoas têm que assinar que o trabalhador recusou e também qual foi aquele funcionário, vejam, vai ficar registrado, qual foi aquele funcionário do DRH ou os dois funcionários, tá certo? Que fizeram a posse que não conseguiram na prática, né? Não conseguiram convencer. Então, são detalhes pequenos que a gente não percebe, né? Mas que são detalhes que estão trabalhando na perspectiva de um constrangimento, né? Junto com o esclarecimento equivocado, né? Que a cartilha faz. E aí eu acredito que a gente possa trabalhar um final que eu acho fundamental, que a gente, resgatando um pouco o final da fala nossa e do Paulo, né? Para nós do conjunto do sindicato, é fundamental que a gente não trabalhe direitos de aposentados ou direitos de ativos ou direitos de aposentados e direitos de futuros aposentados. Para nós, são pecinhas do quebra-cabeça que estão estruturalmente vinculadas, né? Porque direito de aposentadoria significa, né, a gente defender todo esse conjunto de direitos e trabalhar numa perspectiva onde a gente restabeleça, primeiro, entre aposentados e ativos, essa lógica, né, de restabelecer essa solidariedade, e aí brigar pela carreira significa brigar pela carreira pelos ativos e pelos aposentados, e mais, quando eu trabalho na perspectiva de aprofundar, que isso poucas vezes a gente debate isso, que o FUNPRESP ele não é um ataque só a quem vai se aposentar, porque ele está atacando o regime da Previdência do servidor público já porque ele está, na perspectiva do governo, o argumento do governo é que ele vai descapitalizar o regime da Previdência e daqui a 4, 5 anos o governo, como trabalha com a lógica de capitalização, vai reapresentar, né, o argumento de que está em crise o regime da Previdência do servidor público. Então, para nós é fundamental que esse calendário que a gente fez, né, de ofensiva e de restabelecer a perspectiva de dar uma nova contraofensiva ao governo, né, nesses últimos 4 meses, considerando que o governo está vindo em cima, o governo está vindo em cima através do seu braço governamental, né, que tem chamado debates a favor do FUNPRESP, né, onde pretensamente acha que tem a base, por exemplo, para o IFES. O governo está indo em cima dos DRHs, porque está indo em cima do DRH, está fazendo debates cotidianos com os DRHs estão chamando os professores novos. Na minha universidade nunca teve prática de fazer chamada, né, de assembleia de professor novo. Agora, todo ano tem de 6 em 6 meses. A universidade vai receber os professores novos. Quando ela recebe os professores novos, chama alguém, no caso da UF, lá para fazer a propaganda do FUNPRESP, né? Quando eu entrei, ninguém apresentava a universidade, nem nada disso para mim. Hoje em dia, de 6 em 6 meses, e aí a gente é chamado às vezes para o debate, chega lá, na verdade, não é um debate para dizer para você o que é a universidade, é um debate para dizer a carreira, né? Perversidade da carreira, defender a carreira e defender o FUNPRESP. Então, para nós, só para fechar, a gente considera que essas lutas, elas estão, de uma certa forma, têm que estar conectadas, né? Carreira, né? E, assim, fundamentalmente, a gente conversou um pouco, né? Essa carreira, ela perdeu qualquer perspectiva, do jeito que foi aprovada a lei, da gente pensar que a gente tem alguma carreira. Por quê? Ela é uma carreira com uma concepção que apresenta não só problemas salariais, viu, gente? É uma concepção de universidade, né? Mas ela apresenta também uma tabela. Então, essa tabela pode virar qualquer coisa, né? A depender do equilíbrio financeiro que o governo quer fazer entre aposentados e ativos, né? Ele mexe na tabela, porque a tabela não tem mais referência nenhuma de malha salarial, de percentuais, e não transpôs os aposentados. Isso significa que, conforme passar do tempo, pode valorizar mais o topo, né? E desvalorizar mais aqueles aposentados que não foram transpostos e ficaram na figura de adjunto 4. Eu vou parando por aqui para a gente conversar mais as dúvidas, as perguntas, né? Do que propriamente ficar falando muito tempo.
Vamos lá, quem vai querer perguntar? Ninguém? Tá bom. Professora, historicamente a gente observa uma perda de direitos, né, das conquistas que ao longo do século XX todo, no movimento trabalhista, no mundo inteiro, por processos às vezes muito tensos, se conseguiu em classes trabalhadoras diversas, não só docentes, né? Atualmente, a gente observa assim, quem está num cenário próximo de se aposentar está numa situação mais favorável do que quem ingressou há algum tempo e vai se aposentar daqui 20, 30 anos e que está numa situação ainda um pouco melhor do que quem está entrando nesse momento. Ou seja, considerando assim essa trajetória, qual que é o horizonte que a senhora percebe até para o serviço público, no caso aqui o que nos interessa mesmo, a carreira docente, e qual a estratégia que a gente precisa ter, né, sindical, ter um lobista no Congresso, sei lá, para poder manter pelo menos alguns desses direitos ou reconquistar algumas que a gente vê que a gente está num processo acelerado de perda, né, de direitos, de garantias, e acho que esse é um caminho que, se não houver uma reação enérgica em algum momento, essa perda vai ficar irreversível, né? Daniel, veja, você pegou... Tem debatido, né? Quer dizer, para nós, há uma clareza de que essa diferença entre quem perdeu em 2013, né? Entre quem está no meio do caminho. Eu estou no meio do caminho, eu fico assim, eu sou... Porque tem várias situações, né? Se você for pensar, o Antes fez uma cartilha, onde, a depender do ano que eu entrei, né? A minha possibilidade de previdência é integralidade ou não. Veja, nem todo mundo que entrou até 2013 tem a integralidade. Eles foram atacando aos poucos, né? Tem uma no meio do caminho que chama integralidade mitigada, né? Que é aquela que eu faço cálculo a média dos últimos salários, né? Tem aquele que é anterior, que tem integralidade, que é o último salário. Tem aquele que aposentou lá atrás, que em tese seria melhor porque aposentou subindo mais um nível, depois ele perdeu, né? Então tem várias situações. O que a gente tem trabalhado? Para nós, todas essas situações são problemáticas e tem perdas hoje. Todas. A gente pode dar um quadro aqui, quais são as perdas. A ponto de as pessoas não sabem se vão se aposentar, porque a perspectiva da instabilidade ao se aposentar é essa, né? Eu ataco tanto que o trabalhador fica aposentando, ele fica trabalhando até 70 anos, né? Que é isso, os trabalhadores hoje, se você perguntar na universidade, está todo mundo querendo se aposentar, querendo ter uma vida, né, de aposentadoria, que é um direito do trabalhador, mas a maior parte fica trabalhando, né? E aí, quando aposenta, né, tem o debate seríssimo, né, que hoje é um embate que os aposentados estão fazendo, que é o aposentado descontar para a Previdência. É absurdo isso, né? Eu paguei a vida inteira, depois que eu aposento, eu continuo descontando para a Previdência. Descontando para quem, se eu estou aposentado, né? Por isso que é a PEC. Então, veja, ainda que eu considere que tem diferenças entre quem está agora, que aí é perder a integralidade como foi, né, a reforma de 2003, consolidada em 2003, é gravíssimo. Mas assim, você tem um conjunto de perdas que a carreira, por incrível que pareça, as pessoas não perceberam, a carreira agrediu diretamente o direito desses aposentados que, em tese, seriam os privilegiados que já estão há mais tempo aposentados, né? Por quê? Porque essas pessoas aposentaram como adjunto 4, né? E não houve transposição. Então, quando eu faço uma carreira que a malha salarial, que não é mais malha, né? Que a tabela salarial hipervaloriza o associado, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou, primeiro, trabalhando um achatamento, tá certo? De quem está na ativa. Mas eu estou fundamentalmente fazendo uma contra-reforma informal da Previdência. Porque todos aqueles que Fernando Henrique não conseguiu atacar e que o Lula não conseguiu, que são os anteriores às reformas, eles hoje estão aposentados como adjunto 4, a grande maioria, porque não tinha vaga para titular, né?
Então, se não tinha vaga para titular, ficou todo mundo lá em aposentado, né? Os mais antigos, aposentados em adjunto, alguns com mestrado, nem sequer doutorado, porque há 20 anos atrás a universidade não possibilitava que as pessoas, né, dependendo da região, se afastassem, nem todas as áreas tinham pós-graduação como a gente tem hoje, então tem um quadro também diverso. Então vejam, essas pessoas, né, se a gente for comparar legalmente, elas têm mais direitos que quem está entrando em 2013 de aposentadoria, mas se a gente aplicar carreira, né, o que aconteceu na carreira, elas fizeram com elas uma reforma da Previdência. Não sei se dá para entender. O CONAD, o Congresso, o conjunto da categoria, as seções sindicais, o ANDES, em geral, tem feito o debate da gente recuperar essa unidade, entendeu? Que isso é fundamental, né? E aí, a discussão do aposentado na greve, né? Às vezes, o próprio professor da ativa, o próprio professor entra na Assembleia e diz assim, o que o aposentado está votando aqui se só eu faço greve, né? Mas veja, para a gente é fundamental recuperar esse conjunto de direitos da aposentadoria. Para nós é fundamental que também a gente pense que o grande lobista, né, vai ser a gente na rua, né? O grande lobista é isso, porque se a gente não ficar na rua, né, se a gente não tiver movimento, né, como a gente teve em 2012, veja, a gente teve um movimento fortíssimo em 2012, fortíssimo, que era um movimento muito mobilizado por condições de trabalho, muito mobilizado pelas perdas concretas, né? Ainda não tinha regulamentado o FUNPRESP, né? Mas já estava em vias de, porque a lei estava sendo aprovada. Então, o professor que entra é um professor que vem com perspectivas, né? Fez seu doutorado, chega na universidade, tem intensificação do trabalho, tem péssimas condições, e se chega em 2013 tem quebra da integralidade, né? Então, esse movimento é fundamental que a gente recupere, né? Quer dizer, é duro a gente ver que em 2012 a gente fez toda aquela movimentação, né? E o governo assinou consigo próprio, né? Porque quem ele botou para assinar lá, na verdade, não tinha... Em 2012 essa representatividade foi questionada mesmo, né? Porque o conjunto das assembleias, incluindo assembleias onde o PROIFES dirige, foram contra a assinatura do acordo, né?